Começa. Rejane, minha querida, seja bem-vinda. Vamos começar, né? Vamos Já. sim. Bora lá. Então, boa Nada. noite. Boa Boa Estamos aqui noite, mais noite. um gente. encontro da comunidade Mulheres Diamantes. E hoje a nossa convidada toda especial, que tivemos aí um contato online, mas quando a conexão é divina, é real, a gente continua, né? E foi assim com a Rejane. A gente foi para falar de uma coisa e veio outra, e a conexão ficou, e a amizade também. E é isso, graças a Deus, ela estou muito grata por vocês ter aceito de estar aqui com a gente na nossa pequena comunidade, mas que em breve será gigante, né? Em nome de Jesus, junto com a Sueli, que também faz parte aí desse projeto, que estamos aí lapidando mulheres diamante aqui do Maranhão, tá? Muito obrigada, Rejane, seja bem-vinda e fica contigo aí, tá? A previsão até 8 horas a gente encerrar e se encerra a gravação e aí fica só algumas dúvidas para tirar rapidinho, beleza? Então, é isso. Fica à vontade. E seja bem-vinda. Obrigada, então, pelo convite. Boa noite, Sueli. Boa noite, Jaque. Boa noite, Samara. Sam. Isso. Boa noite. Então, hoje estou bem feliz aqui do Paraná, atravessando o Brasil, com muita alegria e honrada também pelo convite. Eu gosto bastante de ver as coisas como a Jaque vê, novas formas de ver as coisas como a Suelen vê. A Samara estou conhecendo agora também, mas já de antemão fica bem à vontade para vocês estarem fazendo perguntas no decorrer aqui também, né? O som É, tá eu, ok, gente? Tá ok, né? Tá achando baixo aqui para mim, mas tudo bem. Normal. então Pronto, Larissa hoje entrou. Seja bem-vinda, Larissa. podemos começar então? Obrigada. Podemos. Então hoje eu gosto de estar compartilhando também com vocês um pouquinho dessa visão. Hoje eu fui convidada para falar com vocês a respeito de liderança e gestão de equipe. E a gente sabe que muitas vezes, dependendo como nós estamos dentro do cargo que a gente ocupa hoje ou na empresa, a forma com que nós estamos no momento atual de carreira, conecta mais ou menos conosco esse bate-papo aqui sobre liderança e gestão de pessoas. E eu queria saber, agora nós temos a Larissa também, como que tá o momento profissional de vocês? Vocês estão empreendendo? Vocês estão já fazendo, já tem equipe ou não, para que eu possa dar exemplos coerentes com a realidade de vocês? Eu estou começando agora no ramo da estética e eu tenho uma loja de semijoias. Que legal, que legal. Você já tem colaboradores? Tenho uma colaboradora na loja. Ah, é legal. Muito bom. Samara, E eu mesmo sou a líder de tudo. cortou um pouquinho, eu não entendi o que você falou na primeira Por partezinha. enquanto estou aqui na minha casa, tenho uma loja na minha casa e por enquanto eu que demando tudo. É empresária. Eu empresária. É ótimo. A gente sempre tem. Sempre a gente tem que dar muito valor para o momento profissional que nós estamos vivendo. E sempre almejando algo a mais, como vocês têm feito dentro da mentoria aí com a Jaque e com a Suelen, né? Então eu fico muito honrada de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa visão de liderança que eu tenho. Durante 18 anos estive no corporativo, liderando equipe, liderando mulheres, na verdade, porque na maior parte do tempo foram só mulheres. E a gente vê assim o quanto é desafiador a gente fazer uma transição de carreira onde você começa a empreender e aí às vezes sai aquela visão de e agora? Não tem tudo estruturado como tinha lá na empresa que eu trabalhava antes, né? E agora o que eu faço?
Então, a gente às vezes para fazer essa virada de chave, precisa estar olhando um pouquinho mais para o nosso posicionamento enquanto líderes. Eu sempre gosto de pensar que antes de liderar qualquer empresa, negócio, equipe, eu preciso ter um passo que é muito certeiro para eu não desperdiçar tempo, energia, dinheiro, enfim, vários recursos aí, que é a autoliderança. Né? Eu tenho um termo, uma frase que eu uso assim, que é o meu jargão, é lidere-se para liderar. Porque nós lideramos negócios, nós lideramos a nossa família, nós lideramos muitas pessoas. Nós influenciamos o pensamento das pessoas, nós nos comunicamos e isso é liderança. Então, para mim, a liderança ela não é cargo. Você não precisa ter uma equipe para liderar, para você ser líder. Você precisa se posicionar como líder. E nesse posicionamento, o que vem primeiro é a autoliderança. Quando eu falo autoliderança, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão pesado, parece. Mas se nós pensarmos que é a liderança de si, tá tudo certo. E é esse termo, a liderança de si. Quando a gente fala, eu trouxe aqui um tema para vocês do caos à clareza, que é o que, basicamente? Nós entendermos que às vezes, pelo fato de não começarmos por esse passo na nossa liderança, na nossa autoliderança, nós entramos num processo de sobrecarga, nós entramos num processo de construir equipe que, mesmo que eu tenha alguém, eu acabo fazendo a maior parte das coisas, mesmo pagando alguém para me ajudar, eu ainda continuo com a maior carga. E às vezes essa maior carga, ela não é uma carga administrativa, uma carga que é só você realmente que precisa carregar. Tem algumas coisas que nós não podemos delegar, né? Enquanto líderes, seja líder do seu negócio, seja líder da tua família, seja líder de si. Porque algumas coisas realmente têm que ser nós para realizar. Só que muitas vezes, por a gente achar que ninguém faz tão bem como nós fazemos, a gente não delega para os filhos, a gente não delega para as pessoas que moram na nossa casa, a gente não delega para o funcionário que a gente já tem. E isso, com o passar do tempo, acaba sendo insustentável. Hoje eu também não tenho equipe. Estou junto com a Samara, eu não tenho equipe. A minha equipe é equipe. Tenho um estagiário aqui em casa, que é meu filho mais velho, e o Recruta Zero, que é meu filho mais novo. Qual é a função deles? Estarem fazendo as atividades que eles já conseguem fazer para que eu possa focar naquilo que eu tenho que fazer aqui na empresa. Hoje eu não tenho ninguém que me ajude na empresa diretamente. Só que essa foi a virada de chave. Porque quando você está num momento que tudo é feito por você, ou a maioria das coisas é feita por você, você entra naquele looping de estar o tempo todo ligada na empresa. Não desliga nunca. Você vai falar com qualquer pessoa que seja o teu círculo de convivência, é sobre a empresa. Ou você tá ali de corpo presente, mas a mente tá ainda processando, tem que mandar pedido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E a gente começa a entrar num looping infinito de não descansar a nossa mente. E isso é sabotador, isso nos coloca no caos. E quando a gente começa a olhar e se dar conta de algumas coisas que a gente vai, ao passar do tempo, pegando para nós, a gente vê que muitos dos processos que a gente cria, às vezes eles não estão mais dando resultado ou não fazem mais sentido para aquele momento e a gente continua fazendo. A gente continua se ocupando daquilo. Então, quando nós falamos de sobrecarga, ou a gente fala de estar começando a olhar um pouquinho mais para essa questão da autoliderança, é quando a gente começa a entender assim, nossa, eu trabalho muito. Vocês trabalham muito já no negócio de vocês, assim, tipo, de não descansar a mente?
Hoje, hoje eu consigo mais descansar. Ó, tipo, eu tenho um grupo das empreendedoras que é quase 100 mulheres, né? Antes era tudo eu, tudo. Não pedia ajuda, não confiava. Aí depois que eu fiz esses treinamentos aí fora, que terapia, essas coisas do que eu sei hoje, aí eu comecei a ter as pessoas do meu lado, mas é aquela coisa, tem umas que começa bem, aí desiste, não quer mais participar, não quer mais estar na equipe, porque sabe que é puxada e tem uma vida também super corrida. E aí, mas sempre vem alguém me ajudar. Então, assim, eu não tenho ainda aquela equipe consolidada, sabe? Até para tanto para o projeto das empreendedoras como para o café com elas. E dentro do minha empresa de serviços, né, como terapeuta, eu só tenho uma moça que me ajuda lá na clínica com agendamento, mas o resto também é só. Aí tem uma parte do marketing também que eu vendo, que, tipo assim, eu precisava de uma vendedora comercial, fui atrás, não consegui, aí eu sou a vendedora, eu sou tudo também. Então, assim, mas eu sempre tiro um dia para descansar, porque senão a gente surta, né? Tanta coisa. Mas. E hoje está difícil montar uma equipe. Sim, e muitas das pessoas não querem mais fazer aquelas coisas que demandam muito esforço intelectual. Querem fazer coisa mais prática. Não sei se aí na região de vocês é assim também, mas aqui a gente vê que tem algumas coisas que acaba barrando, sabe, em algumas questões que são de, ao invés de estar ali fazendo, se dedicando como a gente espera, a gente acaba esbarrando nessa questão mesmo da vontade de fazer, do fazer bem feito, sabe? Do pegar junto, igual a gente faz pelo nosso negócio. E aí isso aumenta também nosso nível de exigência com relação a quem é que nós queremos ter como equipe. E isso também faz com que o tempo todo a gente esteja monitorando ou fiscalizando aquela pessoa que a gente delega, ou aquela pessoa que já está nos ajudando. A Larissa, que tem uma pessoa já ajudando, você vai colocando aí tua percepção, tá, Larissa? Hoje, eu já deixo você falar. Hoje eu não tenho equipe e eu, de certa maneira, penso que ter uma equipe hoje seria estratégico para minha escala de negócio. E a gente vê que quando a gente esbarra no mas quem poderá ser essa pessoa, a gente acaba tendo esses gaps aí de pensar assim, meu Deus, mas quem vai fazer tão bem quanto eu essa atividade? Pode falar, Larissa. Bom, quando a gente montou a loja, né, a gente a primeira coisa que a gente procurou foi uma pessoa, porque como eu sou enfermeira, eu tinha uma vida muito corrida. Eu ficava de plantão em plantão, plantão em plantão, de hospital em hospital. Agora que eu dei uma parada por causa dos meus filhos, né, que eu tenho dois bebezinhos pequenos, e aí eu dei uma parada e, assim, mas eu ficava plantão, loja, tava pra ficar doida. E depois que a menina ficou lá dentro, que a gente conseguiu uma pessoa mais, assim, mais, como é que eu posso dizer, mais desenvolta, né, com as coisas, aí eu consigo acompanhar mais de longe. E foi difícil para você esse início de acompanhar um pouco mais de longe? Como que foi essa virada de chave na tua mente? Tem sido difícil cada dia, né, porque, assim, surgem muitas coisas durante o dia a dia que eu tenho que estar resolvendo pelo celular, né, e aí eu fico meio que agoniada, porque às vezes eu não posso estar lá, porque eu estou fazendo outra coisa, e tudo. E aí, assim, acaba que gera, né, um bolo, assim, um atrás do outro. Aí a outra só você não mora aqui, então fica tudo pra mim, e às vezes eu não consigo, eu não dou conta, sabe? Mas a gente tenta. E acaba sendo uma energia a mais que a gente consome pelo fato de termos esse gasto de essa preocupação, Pensamento. vamos dizer assim, né? Sim, sim. Essa preocupação. Então, mesmo hoje, no ramo que você trabalha, você já percebe essa dificuldade de a gente conseguir delegar, né? Mas só que sempre a gente pensa assim, eu quero ter mais funcionários, porque a empresa vai crescer mais, né? E a gente começa a entender que existe uma verdade, que às vezes mesmo cansada,
nós queremos continuar, não é? Mesmo cansada, mesmo com todo esse trabalho, que mesmo às vezes sobrecarregada de tantas coisas que a gente faz sozinha, ou da preocupação de ter alguém fazendo, mesmo que às vezes não esteja ali diante dos nossos olhos ali fazendo. Então essa parte, quando a gente pensa em sobrecarga, quando a gente pensa em estar cansado, física e emocionalmente, é que entra a importância da autoliderança. Porque aí, como a Jaque falou antes, eu percebo que eu preciso tirar um momento de descanso. E aí esse descanso, ele é um descanso real. Ele não é aquele descanso que eu tô lá, sei lá, deitada numa rede, tomando uma água de coco e pensando no trabalho. Pensando na loja, pensando naquilo que eu tenho para fazer, né? Então, o autodomínio, a autogestão emocional, o autocontrole, o se permitir, ele vem incutido dentro da nossa autoliderança. E isso faz bastante diferença. Mesmo hoje, você tendo uma colaboradora, mesmo nós, as outras todas que estão aqui na nossa live, não tendo ainda, Ó, vai a dar. Liliane, ela tem 8 funcionários. Aqui ainda não entrou, mas ela assiste depois. Ela sempre assiste a aula online. Ela tem 8 funcionários hoje. Ela começou com 2 ou 3 quando ela começou a loja dela. E foi crescendo, ela foi ampliando. Hoje a loja dela é uma das maiores que tem aqui de estilo de bebê, né? Que Então, assim, ela legal. já até me falou que tem que contratar mais. Então, assim, essa aula seria muito importante para ela, mas por motivo ela não consegue entrar. Mas com certeza ela vai assistir e vai ser relevante para ela. Porque, Sim. assim, foi falado aqui, Larissa e Samara, a gente está nesse eu empreendedora, mas o objetivo dessa aula aqui é você destravar e despertar que a gente sozinha a gente não consegue. Então, é hora de determinar. Para mim, no início foi difícil, hoje eu já consigo. Eu já tenho hoje pessoa para ficar na recepção, pessoa que é responsável, já tenho uma que me ajuda na decoração, eu deixo com ela, eu já tenho, entendeu? E a gente tem que colocar isso em prática, e isso é libertador, de verdade. Isso é muito libertador, tá? Que bacana. E é isso. Que bom que você me lembrou da, das outras mentoradas que não estão, que aí a gente vai entrar bem agora nesse assunto da gestão de pessoas também. E aí a postura nossa enquanto líder de pessoas, e aí vai agregar bastante para ela também que não está. Então a gente tem uma questão que muitas vezes nos pega como líderes, que é esse círculo vicioso que nós temos de centralização. Muitas vezes nós temos equipe, e essa equipe, por mais que a gente saiba que cada uma tem a sua função, algumas coisas acabam sendo centralizadas, gerando para nós uma sobrecarga, porque aí nós temos que fazer o operacional, nós temos que fazer a gestão da empresa em si, a parte estratégica, e nós temos também que fazer a parte da gestão de pessoas, distribuindo tarefas, demandas. Muitas vezes nós também somos a ponte ainda que faz a venda, que faz o contato com o cliente. Então, a sobrecarga executiva vai fazer com que você tenha uma dificuldade de comunicação, uma falha de comunicação, porque é muita coisa para resolver. Vai fazer com que você tenha também uma liderança mais centralizadora pelo medo de não dar conta de lembrar de tudo, pelo medo de perder o fio da meada, daquilo que é o processo que está acontecendo, e acaba desengajando a equipe, porque a equipe aí fica sem clareza, fica sem autonomia, acaba acontecendo erros operacionais por falta de ter a pessoa ali o tempo todo fazendo esse acompanhamento da equipe, e isso acaba estando também voltada para uma frustração, tanto da empresária, da líder, quanto também dos colaboradores, né? Então, esse ciclo vicioso, ele acaba tendo bastante dificuldade de ser interrompido quando ele fica por muito tempo. Vem, Então, pai. a Liliane é a pessoa que você estava falando antes? Tá fechado o seu áudio, eu acho, Jaqueline.
Ah, tá. Desculpa. A Liliane que entrou, a que eu falei. Ai, Seja legal. bem-vinda. Aí Seja só bem-vinda, clica Liliane. no celular para desligar o som. Vamos lá. Muito bem, então a Liliane chegou bem na hora que nós estamos começando já a falar sobre posicionamento de equipe também, que legal. Então, o que a gente busca como líder hoje? Autonomia, respeito e leveza. É isso que vocês procuram? Leveza para conseguir lidar com as coisas de forma mais tranquila, de forma que a gente não tenha toda essa dificuldade de se permitir para descansar, de se permitir usufruir do fruto do nosso trabalho, da nossa empresa. Ter uma equipe autônoma vai fazer você ter mais paz. Ter uma equipe que reconhece o teu valor, que respeita os princípios, os valores da tua empresa, que te respeita como líder, que te vê como aquela pessoa que realmente é referência, vai fazer você se sentir mais respeitada. Não só pela tua equipe, mas você realmente olhar para si e entender que agora você não é mais uma executora somente, você tem outros executores, outras pessoas que vão fazer junto com você, né? Então, quando a gente se sente assim, é meio que aquele up, aquela motivação extra, porque a gente sabe que naquele ambiente que nós construímos, nós colocamos as pessoas certas ali dentro também. E só E de isso, pensar, Rejane, que a empreendedora ela vai ter tempo para a família, para viajar, para ter ideias para outras estratégias de negócios. Um exemplo, eu tive uma aluna na mentoria que eu fiz ano passado, uma mentoria de 6 meses, foi até presencial, em 15 dias se reunia, que ela era exatamente o eu empreendedora. Tudo era ela, o marketing financeiro, o RH, tudo, contratação. E quando ela fez comigo a mentoria que eu falei para ela que ela precisava soltar, ela precisava confiar, ela precisava montar a equipe dela para ela poder expandir. Na época ela tinha só 2 filiais. E ela fez isso, né? Ela, além do que eu ensinei, ela também fez outros cursos fora. Gente, sério, ela contratou um gerente do RH, outra do financeiro e outra do marketing. E hoje ela já tem 4 filiais. Hoje ela já consegue fazer uma viagem até internacional com a família, faz academia, se cuida, que ela não tinha esse tempo. Quando ela soltou aquilo que só ficava em cima dela, ela viu a empresa crescer mais. E hoje ela realmente é uma gestora, uma líder, sabe? E é isso. Então é possível, tá? sim. E é bom trazer cases assim da região de vocês, porque a gente sabe que são palpáveis, né? Que não é algo que é ilusão nossa, né? E é isso que traz leveza, que é esse terceiro pilar, né? Do que a gente busca. É autonomia, é respeito e é leveza. Essa leveza é o que vai fazer nós podermos crescer, nós podermos escalar o nosso negócio, nós podermos desfrutar daquilo que nós conquistamos enquanto empresários. E isso nos traz não só a possibilidade de estarmos com a nossa saúde física e mental em dia, mas também o legado que a gente vai construindo, né? Aquilo que a gente vai deixando de exemplo para a nossa família, para os nossos filhos, do que dá certo, né? De que funciona, de que a gente não precisa escolher entre ser uma boa mãe e ser uma boa empresária, ter um bom negócio, ter um negócio que cresce, né? E essa leveza, ela não se trata de trabalhar menos. Quando eu tenho equipe, não é que eu vou trabalhar menos, é que eu vou trabalhar com mais qualidade naquilo que realmente eu tenho que fazer. E eu vou parar de querer carregar o mundo nas costas, porque a gente empreende, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente vai somando, agregando papéis na nossa vida. E quando nós nos permitimos olhar mais estrategicamente para o nosso negócio, nós devolvemos a esposa do marido, a gente devolve a mãe dos nossos filhos, a gente vai devolvendo e vai conseguindo usufruir ainda mais, né? Então é muito estratégico nós pensarmos em expansão
olhando para esses 3 pilares. E aí, quando a gente fala em equipe, nós temos um paradoxo que é assim, a gente tem que virar essa chave. E eu quero que vocês virem essa chave hoje, né? Porque o problema não é só a equipe, ter equipe ou não ter equipe, mas é o modelo de liderança que a gente vai desenvolvendo. Então, a visão de liderança que eu tenho, independente se hoje eu tenho a intenção de começar a ter uma equipe ou eu já tenho uma equipe, a minha mente de líder, ela precisa já ter essa virada de chave. Para quê? Para que eu não me torne uma chefe centralizadora. Que é aquela pessoa que, por mais que às vezes ela quer ser gente boa para sua equipe, quer se aproximar, quer se conectar, só que ela não desenvolveu a habilidade de não ficar o tempo todo controlando o processo que o outro está fazendo, de não ficar culpando ou cobrando alguém que tem que fazer um trabalho ou que não fez na qualidade, do jeitinho que você faria, de carregar o peso do mundo sozinha, mesmo tendo uma equipe, né? Porque a gente se acostuma a não ter equipe, a gente começa a expandir, a gente tem que desmamar de algumas coisas, a gente tem que soltar, como a Jaque falou antes, né? E também a gente começa a não ter aquela equipe que só obedece. Porque aos poucos, quando a gente se posiciona como aquela pessoa fiscalizadora, que fica em cima, que é muito exigente, que às vezes o detalhezinho não tá bom, isso faz com que a nossa equipe só nos obedeça. E ela vai nos obedecer só quando nós estivermos ali junto com ela, olhando para aquilo que ela está fazendo. E isso não é sustentável e também não é o posicionamento que nós queremos ter, porque ele é extremamente desgastante. E eu digo que não é intencional que a gente faz isso. A gente faz isso porque talvez a gente não aprendeu a fazer diferente, né? Eu não tinha equipe, e aí eu comecei a ter equipe, eu comecei a ter que fazer com que as coisas acontecessem. Eu comecei a ter que largar a tarefa que eu fazia na mão da minha colaboradora, mas ainda com a mente de que como eu faria, né? Então, quando a gente vira essa chave para o nosso modelo de liderança ser mais conectado com a clareza que nós temos que dar para o nosso liderado, a gente começa a desenvolver a capacidade de fazer ele pensar, a capacidade de nós, enquanto líderes, fazer um treinamento, dizer o porquê, o que, quando, como, a frequência que vai fazer, ensinar esse liderado é nosso papel, né? Deixar as expectativas claras para que essa pessoa saiba o que é que eu espero dela e que ela possa construir soluções em conjunto comigo. E aos poucos eu vou inspirando ela a ter coragem de fazer as coisas também sem ser dependente de mim. Uma coisa é eu como líder ter uma equipe que responde a mim por aquilo que ela faz. E outra coisa é eu ter uma equipe que depende de mim para fazer as coisas. E é totalmente diferente. O peso que fica sobre as nossas costas é praticamente o mesmo de quando nós estávamos sozinhos. Porque uma coisa é eu saber que eu já fiz, riscar no meu checklist de atividades, está feito. Outra coisa é eu ter que garantir que o outro fez do jeito que precisava ser feito. E eu riscar isso no checklist da empresa. Então, é totalmente possível nós mudarmos esse modelo de liderança quando a gente tem uma aula assim, por exemplo, que é uma aula intencional para esse fim, para a gente olhar para esse formato de liderança e pensar assim, hoje, como que eu estou enquanto líder? Ou, se eu tivesse uma equipe hoje, qual é a virada de chave que essa fala da Regiane agora me traz? Né? Então, a gente não precisa trocar equipe, a gente não precisa evitar ter uma equipe, porque às vezes a gente tem medo de ter equipe, não é? Ai, meu Deus, será que é a pessoa certa? Né? Então, é olhando por esse modelo de liderança que nós temos que vai fazer com que as coisas aconteçam mais leve para nós e para nossa equipe também.
Até aqui, está fazendo sentido para a realidade de vocês? Sim. Sim, eu quero até contribuir rapidinho, né? Que a gente já está quase no nosso tempo aqui, falando sobre a liderança, nosso perfil de líder e tal. E aí tem que ser analisado aqui, meninas, uma coisa que depois que eu aprendi isso, é analisar quem são teus líderes. Porque muitas vezes você é modelada por um tipo de liderança que você vai replicar essa liderança, entendeu? É boa, é ruim? Ou às vezes você pode até ter tido experiência ruim com liderança. E a nossa liderança que nós temos, isso desde criança, né? Primeiramente, nossos pais, né? A escola, professor, né? Ou você que congrega em outros ambientes, como igreja, enfim. Então, qual a liderança que está sobre você? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Depois que eu aprendi isso, a chave virou na minha vida. Qual o líder que está te conduzindo? Entende? Então, assim, porque você vai modelar um pouquinho de cada um. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E as pessoas que você vai liderar, ela vai ser modelada por você. Foi como ela falou, a Rejane, né? Você é a líder que as pessoas têm medo ou te respeita, te admira. Porque você é aquela líder que motiva, que encoraja, que às vezes tem que ser firme, não a líder boazinha, tá? Mas uma líder que transmite tranquilidade no dia a dia ali dos afazeres, né? Eu falo isso, gente, porque eu já fui esse tipo de líder atribulada, eu já fui agoniada, já fui, e as pessoas não queriam estar perto, entendeu? Quando eu comecei a me modelar, mudar esse meu jeito e realmente trazer esse meu perfil de líder que delega, que confia, que entrega, que traz tranquilidade. Hoje as meninas que trabalham perto de mim, elas dizem assim, ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma das meninas, já que no evento que nós tivemos agora, né, o piquenique foi lindo, né, o piquenique o encontro no jardim, ela disse, já que paz é aquela? Que paz é essa que a gente sente tanto perto de ti? Sabe? Não é a minha paz, gente, né? Mas é algo que eu tô, primeiramente de Jesus, essa paz. E aí eu treinei isso em mim, esse controle emocional. Mas eu já fui uma péssima líder de estar perto de mim, entendeu? Então não tenho vergonha de dizer não, porque a nossa vida como ser humano é se desenvolver. Por isso que a mentoria está acontecendo para isso, para que vocês se desenvolvam, vocês que estão aqui, as que vão assistir futuramente, tá? Sim, que legal, que bom compartilhar, né? É a nossa humanidade, né? Nós não nos colocamos, não nos colocando num patamar que nós não precisamos estar para poder fazer com que as pessoas aprendam conosco, se desenvolvam junto com a gente, né? Eu vou passar aqui para vocês aquilo que é a base em 5 passos, tá? Para liderança e gestão de equipe. Então, antes eu comecei falando da autoliderança. Eu sempre penso em 3 focos diários. Então, definir 3 prioridades. Uma prioridade para a família, uma prioridade para o trabalho, uma prioridade para mim. Claro, às vezes dentro dessa prioridade vai ter prioridades ali dentro, sim, mas sempre tem uma que aquela é a que eu não posso deixar de fazer hoje, né? Outra coisa, cortar os excessos. O excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de insegurança, pensando num equilíbrio, sabe? Porque senão a gente fica disfarçando que tá tudo em ordem e na verdade tá um caos interno que daqui a pouco a gente não consegue mais se segurar e acaba desmontando tudo aquilo que a gente construiu, né? E na autoliderança também a questão de revisar os nossos comportamentos, revisar o nosso estado emocional, fazer todo dia de manhã a intenção do dia, que vai fazer você ter um autocontrole emocional, que vai fazer você entender que você não dá conta de tudo, então você tem que ter prioridade. E no final do dia, você entender como que hoje foi esse dia, como que aconteceu, o que eu fiz, o que eu faria diferente amanhã. Então aí é o que a gente sempre recomenda de autoliderança. Para a parte de delegação, de ter clareza para conseguir fazer as coisas
serem compartilhadas com a tua equipe. 3 Cs, né? Primeira coisa, clareza, porque se você não sabe de fato o que você quer, ninguém vai saber, né? Eu tinha muita dificuldade de ter clareza porque eu era muito detalhista para falar e aí as pessoas acabavam não se perdendo na minha informação. Então, eu comecei a falar em tópicos de forma mais objetiva e isso trouxe mais clareza. Segunda coisa, critério. Então, como medir, como que esse trabalho tem que ficar, como que eu vou fazer, qual é a qualidade que tem que ser feito, que momento que tem que ser feito, o que é ser bem feito, o que é não ser bem feito esse trabalho, enfim, né? Esse critério, como que eu vou medir a qualidade do trabalho que essa colaboradora está fazendo. E o terceiro C é o checkpoint. Checkpoint são momentos em que eu vou acompanhar, que eu vou ensinar, que eu vou lapidar essa pessoa para ela fazer cada vez melhor. Então, são momentos fixos ou dentro da minha rotina o que é melhor, né, para que eu possa realmente fazer essa ponte entre deixar ele fazer, mas também não deixar com que os problemas aconteçam por falta de eu estar acompanhando o processo. Então, eu não acompanho para fiscalizar, eu acompanho para desenvolver as pessoas, para acompanhar a qualidade do trabalho e para garantir que ele vai sair no final do jeito que precisa sair, né? Então, sempre pensando que existe um resultado final alinhado, uma expectativa alinhada com a minha equipe. Então, é esse o ponto. E não, às vezes, o processo que ela está fazendo é um pouquinho diferente do que você faria, mas vai dar o mesmo resultado, então deixa ela fazer, né? Um terceiro passo que eu quero passar aqui para vocês. Então, o primeiro foi a autoliderança, o segundo é o critério para delegar, né? A conexão e a confiança. Nós precisamos fazer com que a nossa equipe entenda que nós confiamos nela. Como que eu tenho confiança na minha equipe? Fazendo com que elas percebam que eu estou ali para desenvolvê-la, que ela tem um papel muito claro dentro da empresa, que ela tem importância na empresa, que ela tem meta para cumprir, que ela é uma pessoa que é vista como pessoa dentro da minha empresa, né? Reunião 1 a 1, clareza de qual é o passo a passo para ela, qual é a importância disso para a empresa, ter um espaço seguro onde ela possa falar também, então ter mais escutativa, gera muita conexão e confiança, e fazer ela entender que se houver obstáculos, dificuldades, ela tem com quem contar. Então eu não me torno aquela chefe que as pessoas têm medo de falar. Eu me torno aquela líder que as pessoas vão falar, apesar de que às vezes ela errou, apesar de que às vezes teve um desperdício de produto, apesar do que aconteceu, ela vai ter coragem de falar, porque ela sabe que ela não vai ser condenada, e sim, ela vai ser apoiada para resolver, vai entender como resolver aquela demanda. Um outro ponto aqui é a comunicação. A comunicação é o que gera ação. Sem comunicação, sem a pessoa entender o que foi pedido, sem a pessoa entender que realmente ela tem que fazer, não vai atingir a expectativa. Então, às vezes, eu falar um pouco mais detalhado, um pouco mais pausado, fazer a pessoa entender um passo a passo, não é difícil. Mas tem uma coisa que a gente não faz e que acaba virando numa bola de neve, às vezes, que a pessoa se perde e nós também nos perdemos no processo, que é não fazer a conformação final do que é que ela entendeu. Porque eu posso ter sido muito clara naquilo que eu falei, mas é uma clareza minha. Eu entendo o que eu estou falando. Agora, entre o que você diz e o que eles entendem, tem uma distância, porque cada um entende de acordo com a sua visão de mundo, de realidade, enfim, com o nível de instrução que tem. E aí, uma perguntinha que às vezes as pessoas falam assim, Regiane, mas não vai parecer que eu acho que ele tá mentindo que entendeu? Porque as pessoas falam assim, entendeu? Explica. Entendeu, Larissa? Você entendeu o que eu falei, Larissa? E a gente quer o quê? Que as pessoas façam bem assim, né?
E aí, o que que acontece quando eu pergunto assim, então você poderia me explicar o que é que você entendeu daquilo que eu falei? Só para eu ver se eu não esqueci de nenhum detalhe importante? Então você não joga nas costas dela, nossa, mas agora eu tenho que dizer que eu entendi e ainda explicar o que eu entendi para convencer a pessoa que eu realmente estou falando a verdade. Não. É para se certificar de que eu não esqueci de algum ponto importante. É para eu entender se você realmente entendeu os pontos chaves do que eu te expliquei, para ver se eu preciso reforçar alguma coisa importante. Então é para isso que a gente faz essa pergunta. E essa pergunta é uma das mais salvadoras de processos que a equipe tem que fazer sozinha. Porque aí a gente tem clareza do que ela entendeu, do que ela não entendeu e vai reforçando. Às vezes a gente vai criar um checklist por causa disso. Às vezes a gente vai criar um passo a passo, a gente vai criar algo que ela possa ir colocando numa planilha justamente para que eu possa entender como que está sendo feito, quantidade produzida, atendimento, venda, enfim, todo o processo. E um quinto passo é o engajamento e o resultado. Quando nós fazemos rituais, por exemplo, rituais quando eu falo reunião, por exemplo, periódica, algo assim. Não entendam rituais como qualquer outra coisa que não seja isso. Então, rituais semanais, por exemplo, celebrar as pequenas vitórias publicamente, fazer as pessoas terem visibilidade do que aconteceu, de como aconteceu, fazer elas, com base nisso, assumir novas responsabilidades dentro da empresa também, que às vezes a gente tem aquelas pessoas que poderiam crescer, mas não crescem porque tem medo de assumir novas posições, ela não tem segurança ainda disso. Né? E também ajuda a ter mais previsibilidade. Então a equipe ela gosta desses momentos de conexão. Aqui a gente gera conexão, a gente dá crédito para as pessoas, a gente faz elas se sentirem pertencentes e isso faz muita diferença para nossa equipe. Vocês estão escutando uns barulhos por aqui ou tá tudo certo? Dá para me ouvir bem? Ótimo. E uma outra coisa que eu quero assim dar um passo extra aqui para vocês. Eu sei que vocês também são mulheres que têm uma vida cristã, né? Que são pessoas que também sabem que existe um grande líder acima de nós, né? E eu aprendi esse passo que eu trago aqui como extra para vocês na Bíblia. Então, lá em Mateus, ele fala assim, se você quiser ser um grande líder, aprenda a servir. Eu coloco isso com as minhas palavras, não com as palavras que estão lá, né? Então, quem quiser ser importante entre vós, seja servo. Acho que é mais ou menos essas palavras que tem lá. Eu traduzo para minha linguagem, né? Então a gente sabe que existe a liderança técnica, a gente sabe que existe a liderança estratégica, a gente sabe que existe método, que existe processo dentro dos nossos negócios. Só que a gente sabe que se a nossa liderança não nascer dessa convicção de que um dos papéis mais importantes meus é servir, eu acabo não tendo essa visão de que realmente existe muito poder em servir. As pessoas que são servidas, elas são muito mais gratas e elas nos servem duplamente, vamos assim dizer, né? Elas engajam, elas vestem a camisa junto, elas fazem a diferença junto conosco. Elas compram a nossa ideia também, muito mais facilmente. E aí, o detalhe é que existe uma diferença entre servir e ser um serviçal. A diferença ela é bem grande. Servir é você dar todos os instrumentos que a tua equipe precisa para ela fazer o trabalho dela, enquanto você consegue fazer também o seu. E ser serviçal é você, apesar de ter equipe, ter ainda a preocupação de fazer o que a sua equipe deveria estar fazendo. Você está fazendo por ela. E quando a gente olha para
esse passo aqui de servir, as pessoas começam às vezes a fazer questão de fazer algo a mais pelo nosso negócio, pela nossa empresa, que se não tivesse essa reciprocidade, não aconteceria. As pessoas param de deixar a gente na mão, as pessoas elas se preocupam mais com as coisas que elas têm que entregar, com a qualidade, com o combinado. E isso é o que eu vejo que é a maior das diferenças entre ser um líder que consegue fazer o seu negócio expandir através da equipe, consegue ter resultados acima da média, consegue não ficar doente por causa de preocupações, não ficar depressiva por causa de preocupações com relação ao negócio, porque o negócio tem que prosperar, porque o negócio tem que seguir, porque o negócio tem que crescer. E a gente começa a transformar. A gente para de cobrar, começa a inspirar. A gente para de carregar tudo junto e começa a compartilhar, construir junto. A gente para de querer controlar e a gente começa a desenvolver. Então, eu vejo que é muito isso, sabe? Que a gestão de equipe, ela vem muito para nos ajudar a crescer, não só como empresa, mas também como pessoa. Conseguir compartilhar um pouco dos nossos sonhos com as pessoas, entender que não é só aquela pessoa que está dentro da nossa empresa, mas a família dela também que é impactada através da condição que nós damos para ela, da saúde mental que a nossa empresa vai fornecer para esse colaborador, de toda a credibilidade, de todas as competências que nós vamos ajudando as pessoas a desenvolver, nós também vamos nos desenvolvendo em conjunto também. E assim, para mim foi um prazer poder trazer aqui para vocês, se tiverem perguntas, enfim, já que conduz aí do teu jeitinho de mentora. Arrasou! Nós temos 10 minutos, Célio. Tu quiser encerrar a gravação ou quer deixar com as dúvidas para a gente encerrar? Bom, fica a sugestão. O que Quer você falar acredita que seja legal? Porque daí fica gravado para que você possa acessar as de dúvidas, novo né? a Então, assim, reexplicação, né? Show. Então, Vamos quem deixar. tiver dúvida, meninas, pode perguntar, tá? A gente vai continuar a deixar, vai gravar a aula para ficar depois aí para assistir. Alguma dúvida, Liliane, que entrou depois, aí deu de entender, né? Que já está mais nesse perfil de liderar mais pessoas. O meu perfil de liderança é o do grupo, né? E eu formando essas meninas para me ajudar. Uma coisa que eu faço muito, Rejane, porque assim, eu não estou pagando um salário para elas, mas o que é que eu faço? Eu honro elas no final do evento, eu dou um presente, eu levo às vezes para ir jantar, entendeu? Eu faço essas coisas assim, faço um lazer, então é a forma que eu honro elas porque elas estão ali me ajudando, né? E ontem não, sábado eu falei isso no encontro. Esse trabalho das empreendedoras, ele é mais um trabalho voluntário, né? É a forma de eu servir as mulheres. Por isso que muitas vezes é um valor mais em conta para pegar todas as mulheres aqui, principalmente aquelas que estão iniciando, para elas começarem a despertar, entendeu? Porque muitas começam a empreender só para sobreviver, só para pagar uma conta, enfim. Mas ela não tem noção do que é o empreendedorismo, como que ele transforma a vida da pessoa que acredita, que busca conhecimento. E aí o empreendedorismo, ele é uma escala. Tem que escalar em níveis, né? E hoje vocês, né, vocês têm conhecimento de escala de negócios grande, né, de negócio pequeno. Então, que é uma coisa que as meninas aqui que estão começando, a Sam, a Larissa, elas estão tendo agora se despertar da consciência delas para que o negócio delas tem que escalar para fazer faturar coisa grande, né? Mas elas precisam se estruturar. Por isso que todo encontro aqui, ele tem um objetivo de despertar a consciência de vocês. A primeira aula que nós tivemos aqui foi sobre inteligência financeira e inteligência emocional. E cada aula ela tem um objetivo. Por quê? Para ir modelando vocês e vocês se permitir para esse processo, tá? Então, as dúvidas é importante para que vocês façam agora, né? E aprendam aqui, porque aqui não é para ter vergonha, não, gente. É para aprender, errou, a gente está aqui para isso, tá? A mentoria, o objetivo é isso, é ensinar o caminho e o que aquilo que a gente não sabe, a gente vai atrás de quem sabe para trazer para vocês. É esse o processo. E às vezes a gente acaba
pensando assim, mas a minha dúvida é uma dúvida tão básica, é uma dúvida tão simples que eu nem vou perguntar. Mas às vezes é o fato de a gente perguntar traz uma outra informação que também é importante para as pessoas que estão aqui. Então fiquem bem à vontade. Estou aqui à disposição também para vocês. Larissa, Sam, Sam, se não tiver dúvida, a gente vai encerrar, agradecendo muito aí a Rejane pela a brilhante aula. gente, se eu Samara, tivesse isso há uns anos atrás no meu empreendimento, você tá louco. Vou falar bem português aqui. Eu não tivesse. Ó, se eu tivesse essa mentalidade que eu tô tendo acesso há uns anos atrás, agora pro meu negócio. Gente, empreender é não sangrar em tanque de tubarão. De todas as formas. verdade. Não tem, porque tu vai abrir para um familiar, daí o jogo da mentalidade. Ele fala assim, mas não tá bom já? Por que que você quer mais? Aí tu vai colocar alguém, né, delegar a missão, trazer alguém pro seu time, aí o teu time coloca o olho em cima porque acha que tá faturando muito e às vezes nem é tanto quanto, mas vê tanto movimento. E aí você já se sente desconfortável, ele não age ou não executa da forma que, né, foi combinado ali dentro dos termos, ou, né, você tá tendo uma comissão, enfim, qual que é a missão dele. E aí gera aquele desconforto. Então, olha, gestão de pessoas no empresário, ele tinha que gabaritar nessa área. Essa área deveria ser, assim, primeiro grau da faculdade, primeiro ano de tudo. Quem vai entrar por empreendedorismo, né, Regiane? Gente, porque gestão de pessoa é a base, é ser humano. E a gente muitas vezes sabe nem gerir nossas próprias emoções. E aí, Imagine uma quando. equipe, Nossa, então assim, que bom que vocês estão tendo acesso. Isso aqui é um ouro. Regi, abre tua rede social. Fala para elas quem vai assistir depois, que vai ficar gravado. Para vocês seguirem o exemplo que ela é. Para vocês verem os movimentos dela. Fala isso porque como foi de perto. Conheço essa mulher, gente. E quando eu falei para Jaque, eu falei, Jaque. A Regi é potente, bora! Então, assim, trazendo para né? vocês o melhor aqui do Paraná, do Sul para vocês, já que também obrigado pela oportunidade. é, e vocês possam aí trazer dúvidas, talvez durante essa semana que vai surgir. Traz para mim e para Jaque lá no grupo. A gente leva para a Regi também. Ela vai respondendo, a gente vai centralizando para vocês no grupo, tá? Obrigada pelo seu servir, pelo seu Obrigada. comandar, pelo seu fazer. Obrigada, Regi. Então é isso, gente. Ninguém tem dúvida, a gente vai encerrar agradecendo muito, Rejane, gratidão, tá? Essa que é o começo de muitas parcerias. Quem sabe em breve não estará aqui, né, no presencial, num dos eventos aí do café com elas. Nossa, verdade! Bora lá, tô fazendo a mala já. Eu fico animada com essas Ai, meu coisas. Então, coração! então é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada quem conseguiu entrar. Então, dúvidas surgindo, apresenta lá nos comentários aqui da aula ou no grupo, tá bom? Ó, E, mandei no chat uma coisa importante. Mandei no chat o arroba da Regi, tá, gente? Eu mando lá no grupo também o perfil dela. Desculpa, pode ir, já. ok, tchau, tchau. E, Obrigada. deixa eu lembrar aqui uma coisa para as meninas que eu não consegui avisar. A Samara já consegui avisar. Larissa e Liliane, o nosso encontro presencial, eu precisei alterar a data, que seria em maio. A gente vai fazer no mês de junho, mês 6, dia 27. Por quê? Por vários motivos. Porque em junho é meu aniversário, dia 28. Então, como eu quero passar em São Luís, eu já quero aproveitar fazer tudo uma coisa só, né? Então, a gente vai colocar para o dia 27 e vai ter mais a opção de também conseguir fechar a turma, tá? Presencial. O valor presencial, a gente tem um valor simbólico, então indica para uma amiga, tá? Para participar. Vou só carregar aqui meu notebook que está descarregando. Então é isso, meninas.